Muito bom dia só para você que ainda não recebeu sua intimação por usar o X na época do bloqueio, enquanto o X estava funcionando sem VPN. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre o que está acontecendo em Israel. Depois da explosão dos pagers, veio um ataque massivo de Israel ao sul do Líbano e muita gente já está com a mesma cantulena que havia na época do contra-ataque de Israel com o Hamas lá no sul de Israel, lá em Gaza. E agora, o que terá acontecido? Fica comigo porque tem o depoimento de um brasileiro israelense que faz parte da IDF, né, das Forças de Defesa de Israel. Ele faz parte do Exército e ele explica bonitinho, tintim por tintim, o que é que estava para acontecer para Israel ter disparado ali um monte de foguete, um monte de míssil no sul do Líbano e ainda avisou antes do ataque aos civis. Resultado, os libaneses estão deixando em massa o sul do Líbano e o Brasil já declarou, inclusive através do Celso Amorim, que está pensando em retirar brasileiros. Eu vou conversar com você com mais detalhes sobre isso. Nessa edição a gente também vai falar sobre o Pidiri, porque, senhores, quando acontece um grande escândalo de grande monta nessa região de escândalo, se é que você me entende, que eu não vou poder ser muito clara aqui nesse canal, presuma política. É só você fazer as continhas de quando Epstein foi preso, foram meses antes da eleição nos Estados Unidos. E agora, praticamente semanas antes de outra eleição nos Estados Unidos, vem aí alguém, uma boa alma, para denunciar o escândalo do Pidiri. Fica comigo que tem muita gente grande envolvida, tanto gente grande americana quanto gente grande brasileira, tá? Nessa edição também a gente vai falar da prisão do Gustavo Lima. Tá todo mundo achando que ele foi preso por causa das bets e não é nada disso, eu vou explicar para vocês. E vamos falar da situação do X no Brasil, né? Tá todo mundo com delírios trêmulos, apavorado, sentindo falta de uma tuitada. Parece que a Anatel mentiu para todo mundo, você sabia? Não? Então, fica grudadinho aqui comigo que você vai saber já já. E a Anatel a Cloudflare publicizou, olha, eu não sei do que a Anatel está falando quando ela diz que nós ajudamos ou apoiamos qualquer ação para retirar o X do ar. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, né? Dá uma revisada em tudo aí. Bora para as notícias? Vamos lá. Vamos ver o que nos aguarda. Vamos primeiro aterrissar lá em Israel, tá? O que aconteceu em Israel ontem? Ontem no finalzinho da tarde, tá? Quase iniciozinho da noite, Israel declarou um tipo especial de guerra, um estado especial de guerra. Pelo Caio Temer, ele acha que agora a treta estoura de vez. Mas, gente, tem muito mais coisa envolvida aí debaixo desse assunto que possa imaginar a nossa vã filosofia, tá? O estado do Líbano é esse aqui, ó. Então, os libaneses do sul do Líbano estão saindo em massa. Claro que quem deixa sempre para a última hora tem esse tipo de problema de congestionamento, engarrafamento, fora a falta de combustível, entre outras coisitas mais. Por isso que a gente sempre alerta aqui, se você é uma pessoa preparada, você não passa por esse tipo de coisa. Mas no frigir dos ovos, o que é que está acontecendo? Eu esqueci o nome dele agora, ele é um brasileiro israelense que faz parte do Exército de Israel e ele explica bonitinho o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui. Civis libaneses. Vou explicar como Hezbollah atua no sul do Líbano. Há dezenas de vilas libanesas situadas ao longo da fronteira de 80 quilômetros com Israel. O Hezbollah armazena mísseis de cruzeiro, foguetes, lançadores e até aviões não tripulados dentro de casas de civis. Isso não é apenas um AK-47 ou apenas um foguete. São mísseis teleguiados, escondidos dentro de casas de civis. Quando o Hezbollah armazena um míssil de cruzeiro na casa de um cidadão libanês e lança um míssil de dentro da casa, essa casa deixa de ser uma casa civil e passa a ser um alvo militar. As ações do Hezbollah transformaram o sul do Líbano em um campo de batalha. As forças de defesa de Israel estão monitorando essas atividades, localizando os armamentos e destruindo eles com ataques precisos, baseados em inteligência.
Vejam, por exemplo, essa casa, que aparentemente é totalmente civil. Ela continha dentro dela um míssil de cruzeiro. No momento que o Hezbollah decidiu lançar o míssil, a parede exterior da casa é aberta totalmente e o lançador do míssil é preparado para disparar um míssil em direção ao território israelense. Esse míssil, identificado como ADR-3, é um míssil de cruzeiro russo, um míssil teleguiado, provavelmente contrabandeado da Síria para o Hezbollah, com alcance de voo de até 200 quilômetros e uma ogiva explosiva de 300 quilos. Identificamos a ameaça porque estávamos monitorando aquela área com vigilância aérea. Quando confirmamos a presença do míssil, lançamos um ataque preciso na casa. Em seguida, eliminamos os terroristas que estavam nas proximidades. Esse míssil estava prestes a ser lançado contra Israel. Imagine uma ogiva de 300 quilos com alcance de 200 quilômetros. Isso poderia atingir quase qualquer cidade em Israel. Para se ter ideia, para destruir um prédio de 16 andares, são necessários cerca de 100 quilos de explosivos. Esse míssil carregava 300 quilos. Agora eu te pergunto, algum país aceitaria essa ameaça? Hoje fizemos um aviso prévio aos civis do Líbano, porque diferente de nossos inimigos, para nós, qualquer dano a civis é uma tragédia. Pedimos aos moradores das aldeias do Líbano que evacuem imediatamente suas casas se há qualquer suspeita de ter um míssil em sua casa. Esse aviso fizemos em árabe por todas as mídias disponíveis. O Hezbollah está arrastando o Líbano e toda a região para uma escalada mais ampla. E Hassan Nasrallah é o responsável por isso desde o 8 de outubro. Então é isso, né? Vai fazer agora um ano que nós tivemos aquele ataque miserável lá do Hamas em Gaza, em território israelense, e um ano depois, Israel, em vez de estar conseguindo arrefecer os ataques contra seu território e seus cidadãos, a coisa só escala. Bem, o Brasil, nessa história toda, além de ser um país que condena Israel pelo direito de defesa, teve uma notícia que me alarmou bastante, que foi essa aqui, que saiu no Poder 360 ontem, que diz que o Brasil avalia retirar brasileiros do Líbano. Quem disse foi o Celso Amorim, o assessor especial da presidência, né? Abro aspas para ele, diz que tenho certeza que o Itamaraty já está planejando alguma coisa nesse sentido, mas a experiência é dura. Foram 3.000 brasileiros retirados em 2006 e hoje as rotas são mais difíceis porque a rota que ia pelo norte do Líbano, direto para a Turquia, hoje não existe mais essa rota. A Embaixada do Brasil em Beirute abriu a consulta nesta segunda-feira, ontem, com a comunidade brasileira para avaliar o número de residentes que querem deixar o Líbano e o resultado dessa consulta vai guiar a decisão de realizar uma operação para retirar os brasileiros do país. Gente, o que me chama a atenção, vocês sabem muito bem, né? Nessa coisa, vamos tirar brasileiro do Líbano, é brasileiro com dupla cidadania. Vamos lembrar que veio um monte de gente naquelas retiradas de brasileiros do Hamas também, lá da faixa de Gaza, e veio um monte de gente interessante. Então, para mim, o esforço é para isso. Mas, enfim, vamos aguardar e não caia em conversa de Matildes. O Israel, ele não está abrindo um novo fronte de guerra só porque ele gosta de ficar quebrando pau com todo mundo. Israel nunca iniciou uma guerra na vida e também não iniciou essa contra o Hezbollah. Israel estava se defendendo de um ataque horrendo, desumano, cruel contra o Hamas. Ele estava dando a resposta ao Hamas quando o Hezbollah e os Houthis atacaram Israel. E ele está tratando hoje com o Hezbollah exatamente porque nas 2 últimas semanas a quantidade de iemenitas que chegaram no Líbano através da Síria foi uma coisa gigantesca. Então, sim, Israel sabia que o sul do Líbano, o Hezbollah, estava se preparando para uma grande ofensiva. Então, o que aconteceu no frigir dos ovos foi isso, tá bom? Então tá, vai deixando aí nos comentários o que você acha. Eu quero tocar na ferida desse escândalo que saiu do P. Diddy. Se você estava em Nárnia, o que aconteceu? O P. Diddy, ou Buff Daddy, é esse homem aqui, ele canta rap, é um grandão lá, além de cantor, ele é dono de gravadora, ele é bilhardário, ele é super influente, né? O ricaçaço mesmo, muito bem relacionado, e ele foi preso na semana passada, acusado do quê? Tráfico humano, violação de mulheres
abuso, drogas, como que eu vou falar? Gostava de fazer brincadeira com criança, tá? Daí para pior. E ele tinha 2 tipos de festas, né? Tinha a festa que ele fazia todo ano, que é a festa do branco, onde ele reunia todas as maiores celebridades do mundo pop, do pop culture, né? Da cultura pop. Reunia políticos também, reunia jornalistas, gente do show business e tal. Mas depois que acabava a tal da festa do branco, tinha uma outra festa chamada freak out, ou seja, perca o controle. E essa festa do freak out, parece que as coisas eram muito bizarras, muito complicadas, e é nesta festa, por causa destas festas, que é a festa dentro da festa, que era mais privada, que ele foi preso, acusado de todas essas coisas que eu falei para vocês, que eu não vou poder repetir. E parece que a polícia já está em posse de todas as fitas que ele gravou durante essas festas que eram mais privadas, não era festa aberta. E tem muita gente envolvida. Só para você ter uma ideia, nessa foto aqui, ó, que é a menorzinha, tem ali Leonardo DiCaprio, Kimora Lee Simmons, Russell Simmons, Nathaniel Adcock, Damon Dash, Alia Diri, Jennifer Lopez, Lisa Zane, Billy Zane, Victor Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, André Harrell e Verônica Webb. Tudo isso foi no ano 2000, essa foto aqui, tá? E aí tem um monte de gente falando várias coisas, levantando a possibilidade dele ter abusado, né, de uma série de cantores, uma série de pessoas, de astros que passaram pela gerência dele e tudo. Tem outros cantores de rap, também astros envolvidos, enfim, tá uma confusão dos diabos. É um Epstein II, só para você ter uma ideia. Também o mesmo envolvimento que o Epstein tinha com toda a cúpula milionária, né, dos Estados Unidos e de outros países, o Puff Daddy também tem, e parece que está todo mundo se descabelando lá em Hollywood. Tem mais uma coisa, ele foi preso e ele foi colocado em rotina para segurança contra suicídio, né, para não acontecer com ele o que aconteceu com Epstein. Se bem que eu acho que, dependendo do andar da carruagem, pode sim acontecer a mesma coisa. Mas o que chamou atenção? Chamou atenção esse vídeo que vazou do Puff Daddy, alguns anos atrás, com Kamala Harris. Tá aqui, ó. Kamala Harris. Dizem as más línguas por aí que depois que ela apareceu publicamente com ele, ela teve uma ascensão política meteórica. E só por coincidência, nós temos aqui a J.Lo, a Jennifer Lopez, apoiando a Kamala. Se você não sabe, a J.Lo, ela foi né? Ela foi esposa, praticamente morou junto do Puff Daddy. Vai dizer para mim que J.Lo não sabe dessas manguaçadas dele. E tem uma outra pessoa aqui no Brasil também que já fez festa com o Puff Daddy por live. Vou tirar o áudio porque tem música, fundo musical, ó, Dona Anitta. E aí, de repente, a gente começa a entender por que a Anitta, do nada, do Neide, foi parar lá nas altas rodas de Hollywood, nas altas hordas do mundo da moda, né? Aquele mercado fechadíssimo, seletíssimo. E aí, Dona Anitta batendo um papão com Puff Daddy. Não dá para não lembrar de Jeffrey Epstein, né? Se vocês esqueceram, Jeffrey Epstein foi preso no final de 2019. E a eleição que poderia ter reeleito Donald Trump aconteceria em 2020, no ano seguinte. Mas como Epstein foi suicidado na cadeia, as coisas não avançaram, morreram por ali. Embora a namorada dele, que segundo dizem as más línguas, também era assessora dele nesses monte de crimes, que é tudo igual, viu, gente? Tudo igual, os mesmos crimes. A Ghislaine continua presa, foi sentenciada, mas não abriu o bico, além do que se imaginava e se aferiu nas investigações.
E só por uma coincidência, agora, faltando semanas para as eleições dos Estados Unidos, novamente vem uma denúncia desse tipo de crime. Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que pode ter um dedinho de alguém mais interessado na saúde e na sobrevivência dos bons cidadãos da América do Norte? Deixa nos comentários para mim. Já que a gente está falando de grandão, vamos falar desse grandão aqui, mas logo após os nossos comerciais, Dr. Laí Ribeiro tem um recado para sua pele. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Já falei para vocês que eu uso Sinatra Gotas desde outubro do ano passado. Minha pele está maravilhosa e eu estou cada dia mais satisfeita. O que o Sinatra Gotas faz? Ele vai ajudar a tratar rugas, linhas de expressão, pés de galinha, bigode chinês, flacidez e vai promover uma mega hidratação através do cuidado da saúde da sua pele. Isso ele faz de dentro para fora. Como que você toma o Sinatra Gotas? São 12 gotinhas pela manhã, debaixo da língua. Eu espero meia horinha para tomar o meu café da manhã e depois faço o meu jejum e à noite eu tomo as 2 cápsulas de ácido hialurônico. Eu tô tomando o Sinatra Gotas, minha mãe tá tomando o Sinatra Gotas, tá muito satisfeita e esse sucesso todo, essa eficácia toda, você percebe logo no 3º ou 4º dia. Por quê? Porque o Sinatra Gotas ele é administrado debaixo da língua, que é a área mais poderosa para a absorção do corpo humano. Por isso que você vê, os resultados tão rápido. O link que eu deixo para vocês, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você até essa página que você tem todas as informações complementares. Tem aí o depoimento de outras mulheres que também fizeram uso do Sinatra Gotas e tiveram excelente resultado. Aqui estão todos os nossos componentes químicos que são atestados pela Anvisa e os combos, né, que a gente mais sugere é o combo de 3 meses de tratamento, porque ele é mais econômico, te garante frete grátis para todo o Brasil e ainda um pote de ácido hialurônico para você turbinar aí a fórmula do Sinatra Gotas. Se você parcelar em 12 vezes o seu cartão de crédito, fica menos de R$30 na parcela. E olha, presta atenção, porque nós estamos trabalhando com esse preço desde outubro do ano passado. Então corre, porque o preço pode aumentar a qualquer momento, tá bom? Eles aceitam todos os cartões de crédito, mas aceitam também Pix e boleto bancário. Entra no site e vê qual é a melhor forma de você adquirir o Sinatra Gotas e não se preocupe. Você compra, você tem 7 dias para usar e dizer se você gostou ou não do Sinatra Gotas. Se você logo nos primeiros dias não tiver notado a eficácia do Sinatra Gotas, pelo menos na hidratação, você pode pedir o seu dinheiro de volta que a gente garante, tá bom? Link no comentário fixado e na descrição. Vamos lá, vamos falar de Gustavo Lima, que teve a sua prisão decretada. Ele não está no Brasil, ele está em Miami, tá? Estava na Grécia, voltou. E aí tá todo mundo achando que, é por causa do avião, que ele já disse que não é dele, que ele vendeu ano passado, e 2, que é por causa das bets. Gente, não é por causa de uma coisa nem por causa de outra, tá? Ele foi preso, a prisão dele foi decretada porque a juíza tá achando que ele ajudou a dar fuga aos donos da Vai de Bet, né? Que é a empresa de bets que supostamente, dito pela justiça, está sendo usada para lavar dinheiro do tráfico das facções criminosas. Então é por isso. O Gustavo Lima está em Miami, não sei se ele pretende voltar, ok? Mas o fato é que o que aconteceu? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. A conivência de Nivaldo Batista, né, o Gustavo, com foragidos, não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto grave na criminalidade. No dia 7 de setembro, o avião de matrícula tal, que supostamente foi esse que ele já vendeu ano passado,
retornou ao Brasil após fazer escalas em Cávala, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã de 8 de setembro no Aeroporto Internacional de Santa Genoveva. Curiosamente, José André e Áistila não estavam a bordo, ou seja, parece que o José André e a Áistila, que estavam com o Gustavo Lima lá na Grécia, que deveriam voltar neste avião, não voltaram neste avião, e a juíza está alegando que a culpa disso é do Gustavo Lima e que por isso ele tem que ser preso. Todo mundo sabe o ranço que a esquerda, que a Globo, que os jornalistas têm do Gustavo Lima, porque ele apoiou Jair Bolsonaro na última eleição. Vocês lembram disso, né? Agora, falem-me o seguinte, a ANAC é responsável pela volta desses dois foragidos, os donos da Vai de Bet? Agora, se a ANAC não é responsável, o Gustavo Lima, que é de um avião que nem dele, mas é que ele vendeu ano passado, tirem vocês suas próprias conclusões. Pelo menos pelo inquérito, não tem nada a ver com ele fazer propaganda, tá, gente? E parem de bobagem, porque essas bets aí já estão regulamentadas no Brasil. Não é mais crime. Você pode até contrapor a questão moral, mas a questão criminal não é mais crime. Estão todas pagando imposto, tudo direitinho no governo de Janjo. E ainda brigavam horrores com Eduardo Bolsonaro quando ele defendia a legalização de cassinos aqui no Brasil. Pronto, as bets vieram e foram regulamentadas. Detalhe, a esquerda não deu um pio, tá? Vamos falar de uma mentira das autoridades governamentais brasileiras que a gente tem que falar com muito cuidado? Parece que na questão do X, a Anatel mentiu para todo mundo, tá? A Anatel disse que a Cloudflare tinha apoiado a Anatel e que ia ajudar a Anatel a bloquear o X novamente. Lembram do que aconteceu semana passada? Que nós sentimos o gostinho da liberdade? Pois é. Agora, a Cloudflare veio a público dizer, eu não estou entendendo, eu não sei do que a Anatel está falando. E a Cloudflare falou isso, falou isso ipsis literis, tá? Olha só. A Anatel disse na quinta-feira, dia 19, que recebeu o apoio ativo das prestadoras de telecomunicações e da empresa Cloudflare para identificar mecanismos que assegurasse o restabelecimento do bloqueio do X no Brasil. A Cloudflare diz, não sei do que as autoridades brasileiras estão falando, porque não trabalhamos especificamente com elas para bloquear o X ou tornar o X disponível no Brasil. Desmentiu a Anatel na maior cara dura. Ou seja, de novo, tem muito mais coisa debaixo desse angu que possa imaginar a nossa van filosofia. Afinal de contas, o que está acontecendo nesse mundo de meu Deus em relação ao X? Porque o X virou o novo Daniel Silveira, né? Já pagou a multa, já apresentou representante, já deu endereço de escritório no Brasil, mas não vai voltar. Não vai voltar porque o tirano lustroso não quer. Então, da mesma forma que Daniel Silveira cumpriu todas as medidas exigidas e não foi solto, Maduro ainda está no poder, o X voltou a ser bloqueado no Brasil. É uma coisa, meus amigos. Bom, para encerrar, segura aí um pouquinho, a gente já está no final. Esse vídeo do Gustavo Gayer explodiu nossa cabeça no final de semana, ele falando que a gente vai apoiar o Marçal em São Paulo, a direita de direita mesmo, né? A direita vai apoiar Pablo Marçal se o Kassab do PSD não convencer os seus senadores a votar sim para a admissibilidade do impeachment, né? Do pedido de impeachment, avaliação do pedido de impeachment do ovo que tudo vê. Olha só o que aconteceu. Na minha opinião, vou ser bem direto, Kassab tem duas secretarias com Nunes. Se o Kassab não liberar ou não fazer com que o PSD apoie a democracia, resgate a democracia no Brasil, conversando com seus senadores e o Pacheco, toda a direita não vai votar no Nunes. Ou seja, vai votar no Marçal. Bem, eu queria saber a quantas andam isso. Por quê? Porque nós não saímos, né, dos 36 senadores. Parece que Kassab não se mexeu, Nunes está nem aí,
Tarcísio também tem que ser cobrado, porque o PSD tem secretarias no governo de Tarcísio, e eu acho que a gente tinha que avaliar governadores que também têm secretarias com o PSD, para pressionar esses governadores também, mas parece, meus amigos, que a gente vai votar em Nunes mesmo, porque ninguém está se mexendo, Kassab cagou, não está ninguém nem aí. Aí eu deixo a pergunta para vocês. Usem os comentários com educação, porque vocês sabem como eu sou. Xingou, eu boto para correr, gente. Eu meto banimento do canal. O que você achou dessa articulação do Gustavo Gaia? Eu apoiei de tacada. Por quê? Ai, Valéria, você votaria no Marçal? Votaria, porque a causa é maior. Aqui não tem ego. Meus amigos, se vocês acham que eu denuncio as pataquadas e as desonestidades de Marçal porque tem alguma coisa pessoal, não tem, eu não conheço o cara. Primeiro, eu sou jornalista. Segundo, eu sou eleitor em São Paulo. Meu papel é de profissional e cidadã, e eu procuro cumprir com a maior dignidade possível. Não tenho nada pessoal com ele, contra ele, mas também não ia querer de amigo, porque eu não quero um mentiroso, salafrário, baga, ensaboado como ele do meu lado. Mas eu também já fiz muitas denúncias também da Marina e muitas denúncias do Nunes. Falei aqui para vocês, na entrevista que o Nunes fez com o Paulo Figueiredo, ele foi pior que baga ensaboado, falou o que a verdadeira direita queria ouvir, mas pelo menos ele teve culhão de se comprometer. Pablo Marçal nem isso. Ele não vem a público para pedir uma desculpa, para explicar de verdade, ele só vem a público para ensaboar todo mundo. E eu me sinto ultrajada com essa diminuição, essa pretensão de diminuição da minha inteligência. Mas, pelos presos do 8 de janeiro, eu votaria no Marçal de olho fechado, meu amigo, e ia virar o calcanhar de Aquiles dele para cobrar por toda a gestão dele. A causa é a maior, a liberdade no Brasil é maior. Nós precisamos fazer o impeachment do ovo que tudo vê. Está encerrado o assunto. Mas o que acontece é que parece que o PSD não se mexeu. E aí eu vou com o biruliro da Bolsopil. Queria saber o que você está achando desse quiprocó todo. Deixa aí nos comentários para mim, que eu já estou juntinho com vocês para meter o pitaco aí no que vocês acham. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Antes de ir embora, pedir para vocês orarem por Israel, tá bom? Então, de novo, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Se puder nos ajudar, a gente está precisando bastante. Na descrição tem 2 ferramentas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, você também pode contribuir aqui para o nosso trabalho. Beijo no coração, tô com vocês nos comentários. Tô quase louca, querendo que seja outubro, chegue amanhã. Com a cabeça na parede.